título da palestra, A Missão e o Missionário, a Educação do Espírito. Eu dividi a apresentação nestes pontos, portanto vamos começar com uma introdução, um enquadramento ao tema, depois um enquadramento dentro da doutrina espírita, o papel do missionário na doutrina espírita, portanto seremos todos missionários, só alguns, uns têm umas missões mais importantes que outros, algumas contribuições de espíritos que foram psicografados por Francisco Cândido Xavier e Divaldo Pereira Franco, alguns casos de missionários na atualidade, depois uma discussão crítica acerca da missão pessoal e coletiva, se há alguma influência, se uma tem influência na outra, e finalmente as conclusões. Portanto, nesta introdução pretende-se uma abordagem essencial para a compreensão dos propósitos espirituais e das tarefas específicas assumidas pelos espíritos na Terra. Iremos explorar então o conceito de missão como um compromisso espiritual de alto valor e o papel do missionário, cuja tarefa principal é a promoção do progresso moral e espiritual de si e dos outros. Portanto, nós não iremos certamente evoluir sozinhos, porque vivemos numa sociedade, ao evoluirmos, os outros também evoluem. Portanto, a doutrina espírita ensina-nos que as missões espirituais são desafios necessários para o desenvolvimento dos espíritos. Eles são, ao mesmo tempo, oportunidades de crescimento e responsabilidades perante a humanidade. Vamos aprofundar estes conceitos e procurar entender como a educação do espírito é um pilar fundamental para essa evolução. Não só para a evolução pessoal, mas também de toda a sociedade. Portanto, no que diz respeito ao enquadramento na doutrina espírita, iremos começar pela questão 573 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta em que consiste a missão dos espíritos encarnados. E a resposta é em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições pelos meios diretos e materiais. Mas a missão principal é de instruir e moralizar, de conduzir os homens ao bem, às ideias progressivas, ao esclarecimento e à verdade. Quando o espírito se encarna para cumprir uma missão, ele, geralmente, tem de exercer grande influência sobre os seus contemporâneos e, às vezes, sobre uma série de gerações. Portanto, nós não influenciamos só os que nos estão alguns não influenciam só os que estão na geração, mas também outras gerações. Esta resposta mostra que os missionários são espíritos dotados de sabedoria e dedicação, enviados com o propósito de iluminar, educar e transformar. O trabalho missionário não é um privilégio, mas uma tarefa árdua, cheia de desafios. Na doutrina espírita, a educação do espírito é um processo contínuo de aperfeiçoamento moral e intelectual. Diferentemente da simples aprendizagem académica, que visa transformar o ser humano de dentro para fora, alinhando com os valores da caridade, justiça e amor ao próximo. A missão espiritual não é um privilégio concedido a um estreito grupo de espíritos. Pelo contrário, é um fardo de responsabilidade que carrega consigo um convite ao crescimento e ao aperfeiçoamento contínuo. Muitos missionários enfrentam enormes desafios e provações no cumprimento das suas tarefas, seja no plano material ou espiritual. Esses desafios são, muitas vezes, necessários para o desenvolvimento da perseverança, da resiliência e do desprendimento dos interesses pessoais em prol de um bem maior. Os missionários podem ser encontrados em várias áreas, desde o ensino à medicina, o trabalho assistencial, até mesmo nas mais simples tarefas cotidianas, quando executadas com amor, compaixão e respeito pelo próximo. A doutrina espírita ensina que não há uma missão pequena ou insignificante. Qualquer ato que visa o bem coletivo e que se realiza com sinceridade e altruísmo contribui para um progresso da humanidade e para uma missão espiritual do indivíduo. Na pergunta 574 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos têm missões especiais? E na resposta eles dizem: todos têm que cumprir, mesmo na humildade da sua posição, uma missão de fazer o bem e de contribuir para o progresso, no sentido em que lhes for possível. Mas os que têm tarefas especiais são em menor número. Portanto, todos nós teremos uma missão. Uns terão missões mais especiais que outros. O conceito de missão na doutrina espírita está intimamente ligado à educação do espírito, ao contrário da aprendizagem que se foca apenas em conteúdos académicos, portanto, a aprendizagem académica. A educação espiritual é um processo de autotransformação moral e ética. Portanto, antes de querermos transformar os outros, devemos transformar a nós próprios.
Portanto, para isso é preciso o autoconhecimento. Ela começa pelo autoconhecimento e estende-se ao aprimoramento das relações interpessoais, à prática do amor ao próximo, à caridade e à justiça. Esta educação busca transformar os valores e atitudes do ser humano, conduzindo a uma vida mais plena, consciente e em sintonia com as leis divinas. Os espíritos superiores ensinam que para um espírito possa cumprir a sua missão de forma eficaz, ele deve estar em sintonia com os valores morais elevados, com a caridade e a humildade, a paciência e o respeito pelo próximo. A educação do espírito é, portanto, uma preparação contínua que permite que cada um de nós, na sua condição de encarnado, desempenhe a sua missão de maneira mais eficaz, contribuindo para o progresso da humanidade. Portanto, a nossa evolução vai contribuir certamente para a evolução da humanidade, por muito pequena que seja, porque vamos influenciar quem nos está próximo e esse influenciará outro. Portanto, a doutrina enfatiza que a evolução espiritual de cada indivíduo contribui para um progresso da coletividade. Assim, todos aqueles que se dedicam de forma humilde e perseverante à educação, à assistência e ao esclarecimento espiritual dos seus semelhantes, tornam-se missionários no plano terreno. Em suma, ser missionário é aceitar o compromisso de trabalhar pelo bem comum, seja em grandes ou pequenas ações. Todos podemos ser instrumentos de transformação, desde que orientemos as nossas ações para valores espirituais superiores que guiam a nossa evolução. Neste ponto vamos ver então o papel do missionário na doutrina espírita. Os missionários são espíritos que atingiram um certo grau de evolução e que são enviados à Terra para auxiliar na evolução coletiva. Jesus Cristo é considerado o maior exemplo de um missionário divino, cuja vida foi dedicada à educação moral e espiritual da humanidade. Outros missionários, muitos deles ainda anónimos para a história, atuam em diversas áreas, como na medicina, na assistência social, na educação, entre outros, sempre guiados pelo propósito de servir e levar os seus semelhantes. É importante lembrarmos que todos, de alguma forma, somos convidados a cumprir pequenas missões diárias de amor e caridade. Portanto, todos nós temos a nossa missão. Agora vou apontar só aqui algumas contribuições de livros psicografados por Francisco Cândido Xavier e Divaldo Pereira Franco. No livro Missionários da Luz, André Luiz descreve as missões dos espíritos que trabalham para garantir que os processos de reencarnação sejam bem-sucedidos. Portanto, é um trabalho que não é visível aos olhos de muitos, mas é um trabalho que é dedicado à preparação do pé-espírito, dos espíritos que irão reencarnar, ajudando as condições necessárias para que possam enfrentar os desafios da vida terrena. Esta tarefa envolve um elevado nível de compromisso, cuidado e conhecimento, mostrando-nos que a missão dos espíritos vai muito além do que se pode observar no plano físico. Outro aspecto que merece destaque é o apoio que os espíritos missionários oferecem durante as crises existenciais, doenças e momentos de dor dos encarnados. André Luiz relata como esses trabalhadores espirituais, por vezes chamados socorristas, atuam em hospitais, lares e outros locais auxiliando aqueles que sofrem. O seu trabalho, feito com amor e dedicação, é exemplo de uma missão de um espírito, como a missão de um espírito pode ser cumprida com compaixão, mesmo que muitas vezes passe despercebida aos olhos humanos. Outro exemplo é o livro Nosso Lar, e este livro oferece-nos então uma visão do trabalho realizado nas colónias espirituais, onde os espíritos encarnados continuam a ser educados e trabalham para o bem coletivo. Portanto, nós estando do outro lado não estamos a descansar, estamos certamente, e se tivermos condições disso, estaremos a trabalhar. Portanto, estas obras reforçam a ideia de que a missão dos espíritos não termina com a morte do corpo físico. Pelo contrário, continua e aprofunda-se no plano espiritual. No livro de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco, Educação e Vivências, é destacada a verdadeira missão espiritual. Realiza-se na prática do bem e na vivência dos valores morais. Segundo ela, cada um de nós tem uma missão particular, que mesmo que pareça pequena, é significativa no contexto da evolução espiritual. A prática constante do amor, da compaixão, da justiça e do respeito ao próximo são os alicerces para o cumprimento da missão de cada espírito. Divaldo Franco exemplifica a prática, portanto, isto é a teoria, o que nós lemos nos livros. O Divaldo Pereira Franco tem um exemplo prático
na sua fundação da Mansão do Caminho, em Salvador, e isto é um exemplo de dedicação em educar, cuidar e orientar milhares de crianças e jovens em situações de vulnerabilidade social. Este projeto não é apenas uma obra assistencial, mas uma expressão viva do compromisso com a missão espiritual, demonstrando que o amor ao próximo e a educação são caminhos seguros para a transformação espiritual. Portanto, nem todos teremos capacidade para fazer uma obra destas, mas temos capacidade para fazer pequenas coisas e ajudar os nossos irmãos. A missão dos Espíritos pode ser manifestada de diferentes formas, seja através da palavra escrita, das obras assistenciais ou da orientação espiritual. A essência da missão reside no serviço ao próximo e na promoção do bem comum. Portanto, se ajudarmos o próximo, já estamos a fazer um bocadinho uma missão, nem que seja pequenina, mas pode ser significativa para o outro. Eles ensinam-nos que todos, em maior ou menor grau, somos chamados a educar, orientar e contribuir para a evolução da humanidade, cumprindo as missões que a vida nos oferece. E que nós nos comprometemos a fazer. Portanto, isto é um compromisso nosso, que nós não nos lembramos, mas temos certamente esse compromisso. Portanto, alguns casos de missionários na atualidade. Para ilustrar as missões na atualidade, podemos refletir sobre pessoas de uma forma anónima ou reconhecida, dedicam as suas vidas às causas humanitárias e espirituais. Estes missionários, muitas vezes sem qualquer destaque mediático, desempenham papéis fundamentais no bem-estar coletivo e no despertar das consciências. Um exemplo claro deste tipo de missão pode ser encontrado nas obras assistenciais promovidas por muitas casas espíritas, e esta é uma delas. Portanto, nós temos muitas oportunidades de todos colaborarem nestas obras e contribuírem com alguma coisa, nem que seja com o trabalho, aos nossos irmãos, melhorando a vida dos mais necessitados. Portanto, estas instituições proporcionam apoio material, moral e espiritual a famílias em situações de vulnerabilidade, crianças em risco, idosos abandonados e outras populações carenciadas. É comum encontrarmos missionários que, com humildade, se dedicam ao voluntariado, seja distribuindo alimentos, que nós fazemos aqui mensalmente, portanto, distribuímos o nosso cabaz, oferecendo apoio psicológico, cuidando de doentes ou promovendo a educação espiritual. Estas pessoas são verdadeiros exemplos de amor ao próximo, colocando em prática os ensinamentos espíritas de caridade e fraternidade. Portanto, temos todos hipóteses de colaborar em alguma das obras que temos aqui nesta casa. A sua missão não se resume a atos grandiosos, mas está presente em cada gesto de acolhimento, em cada palavra de conforto, em cada esforço para aliviar a dor alheia. Estes missionários anónimos exemplificam a essência da missão segundo a doutrina espírita: servir sem esperar reconhecimento, guiados pelo compromisso de ajudar os outros a encontrar um caminho melhor. A doutrina espírita convida-nos então a refletir sobre o papel de cada um de nós na grande tarefa do progresso espiritual. Cada espírito encarnado tem uma missão, seja ela grande ou pequena, mas todos são de igual importância para a evolução coletiva da humanidade. Esta missão pode manifestar-se através do trabalho diário, das relações familiares, das ações no contexto social ou mesmo nos momentos de silêncio e introspeção. Portanto, temos sempre várias oportunidades ao longo do dia, da semana, do mês, da nossa vida, para cumprirmos a nossa missão. Para compreendermos a nossa missão, é necessário o exercício constante do autoconhecimento. Já vos tinha falado há bocado. Portanto, nós temos que perceber, temos que conhecer a nós próprios. Só através de um olhar honesto para dentro de nós podemos identificar os nossos talentos, desafios e aquilo que podemos oferecer ao mundo. Perguntas como: qual é a minha missão enquanto espírito encarnado? E como posso contribuir para a evolução dos outros à minha volta? São pontos de partida para esta reflexão. Para a reflexão, para percebermos qual é a nossa missão pessoal. A prática da caridade vai além da ajuda material. Ela envolve o respeito, o cuidado, a escuta ativa e o esforço para sermos melhores em cada dia. Ao cumprirmos os nossos deveres com responsabilidade, amor e dedicação, estamos a realizar a nossa missão de forma concreta e a contribuir para o bem coletivo. Portanto, reparem como é que com estes pontos todos nós conseguimos contribuir para um bem comum. Cada gesto de bondade, por menos que pareça, tem um impacto positivo na vida dos outros e no nosso próprio crescimento espiritual. Juntos,
Como uma grande família espiritual, somos chamados a cooperar, a apoiar-nos mutuamente e a caminhar rumo à evolução. A missão de cada um não se limita à realização individual. Ela encontra o seu verdadeiro sentido quando se conecta com o bem coletivo e com o progresso da humanidade. Na questão 558 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o homem pode, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Resposta: sim, e frequentemente com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Esta questão, embora esteja mais centrada no esforço moral, é relevante para a discussão sobre o cumprimento da missão pessoal, através do autoconhecimento e da superação dos próprios desafios, contribuindo assim para a evolução espiritual individual. Pergunta 917. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida a resistência à atração do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Esta pergunta e resposta são fundamentais para a reflexão sobre a missão pessoal, pois destacam o autoconhecimento com base para o progresso moral e para a realização das nossas tarefas e responsabilidades. Conclusões. Ao longo da nossa jornada, compreendemos que a missão, seja individual ou coletiva, representa um compromisso de serviço, dedicação e trabalho pelo bem maior. Os missionários, com os seus exemplos de amor e entrega, demonstram que a verdadeira educação do espírito transcende o conhecimento teórico, exigindo prática, vivência e transformação interior. O Espiritismo ensina-nos que todos temos uma missão, por menos que pareça aos olhos do mundo. Através de cada ato de bondade, de cada palavra de incentivo e de esforço contínuo para nos melhorarmos, contribuímos para o progresso do próximo e para a nossa própria evolução. Portanto, a nossa própria evolução vai acabar por influenciar o nosso vizinho, o nosso familiar, o nosso amigo. Que possamos reconhecer e abraçar as nossas pequenas e grandes missões com amor, perseverança e humildade, seguindo o exemplo dos espíritos missionários que vieram antes de nós. Ao olharmos para a nossa caminhada, que possamos refletir sobre como podemos ser melhores e fazer mais pelo outro, guiados pelos princípios da caridade, justiça e amor. Assim, estaremos a cumprir a nossa missão espiritual e a contribuir para a evolução da humanidade. Pronto, estas seriam as conclusões acerca do trabalho que preparei, a missão e o missionário, a educação do espírito.